amigos, Missão Carcará. Você conhece a Força Nacional de Segurança Pública? Bom, essa é uma força que funciona de forma auxiliar às forças de segurança pública regulares, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e até os bombeiros, e também é empregada quando essas forças regulares estão com algum problema. Então, por exemplo, quando um Estado ele está com sérias dificuldades e o que ele tem de homens e de equipamentos e de preparo não é suficiente para uma ameaça em segurança, a força pode ser empregada. Quando há também distúrbios à ordem pública e as forças de segurança estão de certa forma debilitadas, como no caso de greves como essa que estamos vendo lá no Ceará, onde o senador Cid Gomes foi baleado depois de tentar acabar abruptamente com a greve, entrando com uma escavadeira lá no quartel onde estavam amotinados os policiais militares. Então, nesse caso, a Força Nacional também foi empregada, está indo lá para o Ceará com um contingente. E aí eu queria mostrar para você saber um pouco mais dessa força. Eu fiz uma entrevista muito legal, é inédita, fiz para o canal também, mas acabei não publicando, com os principais pessoas do stand da Força Nacional de Segurança Pública, lá da LAAD, a Feira Latino-Americana de Armamentos, de Segurança Pública. E foi muito interessante você ver como que cada ramo funciona, tem uma entrevista com cada um deles. Eu acho que vai ser muito elucidativo, muito interessante para você saber como é que funciona essa força que foi criada em 2004, tá? Baseada em Brasília, mas que tem membros de forças de todo o país. Então são homens especialmente treinados e que quando chega o momento são empregados nesses cenários. Você vai gostar bastante aí para entender também como é que está sendo o uso dela, a implantação dela lá no Ceará. Veja aí. Boa tarde, eu sou o soldado Cabo Laerte da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Estou atualmente na Força Nacional, na coordenação, treinamento e capacitação. Vou apresentar para vocês aqui as nossas ações policiais na Força Nacional. Quando que ela é empregada, a Força Policial da Força Nacional? A Força Nacional é empregada no âmbito das polícias militares, quando os estados da federação eles solicitam para alguma ação que seja direcionada para o serviço policial militar. E aí vem gente de vários lugares, vários estados para compor essa força, né? Sim, a Força Nacional é composta por policiais militares de todos os estados da federação. São policiais que são previamente selecionados nos estados de origem e posteriormente eles vêm para a Força Nacional e são capacitados em um treinamento que chamamos de instrução de nivelamento de conhecimentos. E daí, a partir daí, o militar ele passará a fazer parte também dos quadros da Força Nacional de Segurança Pública. O senhor poderia citar um exemplo de emprego da força que ocorreu, por exemplo? A Força Nacional, no âmbito de polícia militar, ela pode ser empregada em diversos cenários, né? Desde uma intervenção prisional, né, na área de presídios, como o intensificamento de patrulhamento, essa questão também que às vezes é bem latente na parte de controle de distúrbios. Então, desde toda a seara que ali abrange o serviço policial militar, a Força Nacional ela está habilitada, está em condições de atuar. Vamos ver então os equipamentos que vocês dispõem aqui para esse trabalho? Claro, com certeza. Vamos lá. A Força Nacional hoje dispõe para o nosso serviço diário de vários tipos de armamento, né? Então vamos ter aqui o fuzil M15, tá? da Arma Light, o fuzil de assalto tático. Vamos ter... Para que serve essa arma? É um fuzil de assalto tático, né, do calibre 5.56, utilizamos munição 223 para essa arma. Temos ainda aqui a nossa pistola 840 da Taurus, com munição Coke Bullet, né, ponto .40. Temos ainda da Embel o fuzil IA2, a carabina IA2, né, no calibre 5.56. Continuando, atuamos também com o Parafal, certo? Do calibre 7.62, Parafal no calibre 7.62, bem como a G17 da Glock no calibre 9mm. Nossos atiradores de precisão da Força Nacional está utilizando também da Arma Light o nosso fuzil aí, AR-10 Super SAS. Estamos usando o fuzil R10 Super SAS, que é calibre 7.62 com munição 308 da Federal. Tem um alcance
Então, De quantos metros? falando de fuzil de precisão, eu posso ter um tiro cirúrgico ali dentro de um morro agrupado até 600 metros com essa arma. 600 metros, então é possível, se for necessário, efetuar o disparo. Com certeza, eu vou conseguir até 600 metros aqui com o meu fuzil AR-10 Super Size fazer um tiro dentro de um morro. O que mais que a gente tem aqui, então, para outras missões aí? Continuando, né? Como eu falei, a gente atua em diversas searas do serviço policial militar, bem como na parte de controle de distúrbios, e a gente vai utilizar nossos instrumentos de menor potencial ofensivo, né? Então são as granadas explosivas, granadas de emissão lacrimogênea, munições também de tiro de impacto controlado, munições também lacrimogêneas, que a gente vai estar utilizando esse material de menor potencial ofensivo com nossa arma aqui, o AM640, que é um lançador de munição de menor potencial ofensivo, e temos ainda a Gauge 12 da CBC, a Militar 3.0, que também utilizamos para os tiros de impacto controlado e tiros também com menor potencial ofensivo, com os agentes lacrimogêneos de menor potencial ofensivo. Certo. Além disso, eu posso citar para os senhores aqui também nossos EPIs, digamos assim, né? Temos ali a máscara, né, contra gases. Normalmente o controle dos distúrbios é utilizado, o nosso material de menor potencial ofensivo com agentes lacrimogêneos, então utilizamos aqui a máscara da Millennium e os nossos EPIs, que são a perneira, o capacete anti-tumulto, né, que deu tanto o capacete anti-tumulto nosso como o nosso fuzil, eles são balísticos, bem como o nosso capacete também lá, tático, também é balístico. Ou seja, ele pode resistir a um disparo. Com certeza. De arma de fogo, né? Para proteger os nossos operadores, a gente tem hoje, com certeza, que está utilizando uma EPI que nos dê uma proteção balística. E a área de atuação aqui, né? Pode falar. Meu nome é Thiago Assunção Setúbal, sou investigador de Polícia Civil de Minas Gerais, atuo na Força Nacional há cerca de um ano, na parte de Polícia Judiciária. Fazemos investigações principalmente de grupos de extermínio e crimes violentos contra a vida, mas também atuamos em outras áreas de acordo com a necessidade de cada estado. Nós já passamos em vários estados da federação com a Polícia Judiciária e conta com a Polícia Civil com a parte de investigação, cartorário e delegados, bem como com a parte pericial, tem patriloscopista e peritos criminais. Tá certo. O senhor poderia dizer assim, um pouco mais da atuação de fato? Assim, vocês vão em áreas, em cenas de crime, entrevistam as pessoas, pegam o depoimento, como é que é essa parte operacional? A demanda operacional depende de cada estado. Tem estado que está com demanda de inquéritos atrasados, inquéritos muito vencidos. Aí a Força Nacional vai com a demanda de suprir esses inquéritos. Então, a gente pega centenas de inquéritos que sejam e começamos a presidir os inquéritos fazendo toda a investigação necessária, local de crime, se for necessário, entrevistas com testemunhas, oitivas e até iniciamento ao final do inquérito. E há também a necessidade de inquéritos quando o local de crime está para acontecer, que é o grupo de extermínio no caso. Nesses casos nós iremos à região e quando se configura o crime, que acredita-se ser do grupo de extermínio, a Força Nacional toma conta, vai no local de crime tanto com a perícia quanto com a parte investigativa e do local de crime inicia todas as investigações e conclui com o inquérito policial com a devido indiciamento e encaminhamento para o judiciário. Certo. E tem atuação também em grupos de crime organizado? Também esse combate é feito aí, essas investigações? Também. Quando a demanda está nesse lado de crime organizado, tanto combate a roubo, crimes de outra repercussão, roubo a banco, roubo de carga, se for a demanda do Estado, nós também trabalhamos nesse sentido. Então depende da demanda de cada estado e da região. O senhor pode contar um caso ou outro aí de crime solucionado, né, pela força que foi empregada? Esse caso está mais marcante atualmente, que é mais recente, é o caso de Ceará-Mirim. Ceará-Mirim é uma cidade na região metropolitana de Natal, que estava com um índice muito alto de crimes. E foi solicitado o apoio da Força Nacional, onde foi verificado que naquele local estava um grupo de extermínio atuando. E com o apoio da Força Nacional, com todas as investigações, trabalho em conjunto com o Ministério Público e com a polícia local, conseguimos fazer várias prisões lá e o índice de criminalidade baixou drasticamente, cerca de 60%. Então conseguimos baixar de 2017 para 2018, cerca de 67% dos crimes e a maior parte da quadrilha do crime organizado lá foi presa e está respondendo à justiça. A
perícia na Força Nacional, ela nasceu em 2011, né, com o desastre em massa que ocorreu aqui em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. A partir daí, montou-se uma equipe de médicos legistas, papiloscopistas, peritos criminais, que vieram ajudar na identificação dos corpos. As nossas equipes aqui, na época, identificaram mais de 900 corpos. 900? A partir daí, né, a Força viu a necessidade de ter profissionais de perícia dentro dos seus quadros. E aí a gente hoje acompanha as operações de polícia judiciária. Então nós temos operações de polícia judiciária junto com operações de perícia nos estados. Atualmente nós temos 2 operações em aberto, né? No Pará, do estado do Pará, que é recente, né? Recém-inaugurado, e uma no estado de Roraima, em apoio à Polícia Federal na identificação de venezuelanos. A maioria estrangeiros, né? Porque tem não só venezuelanos, mas como a crise migratória na Venezuela é maior, a gente cita como exemplo venezuelano. Certo. A perícia, na verdade, ela atua no status probatório, né? Tornando material que eram evidências dos casos dos locais de crime e na parte de balística forense, laboratório. Então, a nossa vertente realmente é o trabalho conjunto com o Estado. A gente dá o apoio ao Estado. Então, por exemplo, na situação de Rio Grande do Norte, Sergipe, nós fomos prestar apoio aos estados, né, que foram as operações que encerraram recentemente. Né. A gente dava o apoio fazendo exames, no caso no Rio Grande do Norte, na balística forense, da identificação necropapiloscópica dos corpos vítimas de homicídio, e em Sergipe, local de crime, uma parte de balística e também na identificação criminal de presos. E o que tem aqui, né, geralmente é trazido esse exemplo de um kit? Na verdade, o equipamento que a gente utiliza é um equipamento apenas de suporte, né, para dar um auxílio. A maleta Senasp, ela foi desenvolvida em 2011 e foi distribuída para todos os estados. A Força Nacional também tem esse equipamento, é uma bag que tem diversos kits, desde testes de drogas, né, quenoado para maconha, tiacionado de cobalto para cocaína, né, e derivados, tem pinças, espátulas, reagentes de detecção de sangue humano, que são exames preliminares para o perito poder fazer em local de crime, para que ele já saia com a robustez de evidências para a elaboração do laudo. Até hoje, nós já produzimos mais de 21 mil laudos em apoio aos estados no Brasil. Muito bom. Meu nome é Soldado Marcelino, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Sou integrante da Força Nacional. Dentro da Força Nacional existem uma equipe de bombeiros preparada aí para fazer, né, trabalhar em ocorrências de busca e resgate, alguns desastres, algumas ocorrências de maior porte que acontecem pelo Brasil. Por exemplo, você pode contar algumas assim, que a Força Nacional já atua? Sim, sim. Recentemente agora tivemos uma grande ocorrência, né, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. Essa ocorrência aí mobilizou aí bombeiros de todo o Brasil, inclusive uma equipe da Força Nacional foi mobilizada também para ajudar, auxiliar lá naquele socorro àquelas vítimas, né? Legal. A gente tem aqui a demonstração de alguns equipamentos, né, e que foram utilizados nessa ocorrência, né? Como é uma ocorrência de trabalho, né? Trabalho mesmo braçal, né? É uma característica do Corpo de Bombeiros. A gente trabalha com alguns equipamentos que têm tecnologia e alguns equipamentos também que são bem simples. Por exemplo? Tem aqui uma pá articulada, uma pá pequena, né? Que é para ocorrência de... Ele é dobrável, né? É uma pazinha para... Porque é um trabalho mais sensível, né? A gente às vezes vai ali encontrar um corpo, né? Tem que ser algo que não faça um machucado ali naquilo que a gente está tentando procurar cavando, né? Ela é multifuncional, serrilhada, né? Ela é boa porque a gente consegue levar ela com facilidade, né? Ela é portátil, é leve e a gente consegue cavar com ela. Aí, só para, né, a gente expôs aqui alguns equipamentos nossos em lembrança da ocorrência de Brumadinho, né? O capacete era utilizado pelas equipes lá, joelheira, a marmita que a gente, né, fazia o nosso lanche lá no intervalo das ocorrências. Tem um pôster aqui que remete a lembrança da ocorrência que foi lá para nós, né? Tem algumas imagens, algumas frases que trazem a memória dessa ocorrência em Brumadinho.
A gente tem aqui também um boneco, né, montado aqui na lembrança de ocorrências que tem a ver com águas rápidas, né? Esse aqui é um guerreiro pronto para entrar na água, para estar em contato com árvores, galhos, né? O que ele tem? É um colete flutuante? Um capacete, né? Se ele estiver nadando ali numa situação de enchente, inundação, enxurrada, fazer o resgate de uma vítima, ele vai encontrar lá pedaço de cerca, galho, vai estar com a proteção dele aqui. O colete é indispensável nesse tipo de ocorrência. Macacão de neoprene, né? Protege da água gelada, né? Também de estar se cortando, já é uma proteção a mais. Tem aqui também um saco de arremesso de resgate. Fica junto do guerreiro aqui. Caso uma corredeira, a vítima esteja passando, a gente usa essa técnica do saco de arremesso para jogar para a vítima fazer o salvamento dela. O que tem nesse saco? A corda? O saco de arremesso é o seguinte, é uma corda que fica condicionada aqui dentro. A gente segura na ponta aqui, prende no braço. A gente desclipa aqui. Só fazer um nozinho aqui. A gente desclipa aqui na cintura, segura na mão e arremessa para a vítima. Aí a corda ela vai se abrindo sozinha até chegar na vítima. A gente está aqui nessa feira na Laje, né? Estamos aqui uma parte da demonstração das nossas atividades. E aqui também um equipamento de salvamento em altura, é o tripé, o famoso resgate, né, no fosso. A gente consegue posicionar esse tripé aqui para aumentar o ângulo e melhorar o nosso trabalho. Geralmente a gente vai puxar uma maca e a gente tem um equipamento de multiplicação de força. Aí utilizamos o tripé para facilitar o nosso trabalho. Aqui está uma vítima, né, com lençol térmico aqui, uma manta aluminizada, que é para ela não sofrer com a hipotermia, né, não perder a temperatura corporal. Às vezes um resgate pode demorar várias horas. É importante prevenir a hipotermia da vítima, né? Aí vamos mais um equipamento que a gente tem aqui. Esse aqui é um equipamento que poucos quartéis no Brasil possuem. A Força Nacional é uma dessas equipes que possui esse equipamento. Esse aqui é um sensor de captação sísmica. É para localizar vítimas que estejam presas em escombros, né? Um desabamento de um prédio. A gente consegue posicionar esse equipamento. A gente utiliza o método de chamado escuta. A gente pede, né? Aqui é do Corpo de Bombeiros. Se você me ouve, grite ou bata 3 vezes. Fazemos silêncio total. Uma possível vítima que esteja dentro dos escombros, com vida, ela pode estar debilitada, porém, qualquer sinal que ela fizer de pedido de socorro, vai estar sendo captado aqui por esses sensores. E a gente faz a leitura através do terminal de controle. O sinal é ampliado milhares de vezes e a gente faz vai fazendo a sondagem, né? Onde é que será que está essa vítima? Possui também uma câmera de resgate. A gente consegue colocar dentro da estrutura ali dos escombros para procurar uma vítima que possivelmente esteja lá nesses escombros. Na data de hoje, está tendo uma atuação da Força Nacional. É a primeira ocorrência internacional da Força Nacional. Uma equipe dos bombeiros está lá na África, nesse exato momento, na cidade, no país de Moçambique. Houve lá um ciclone, né, cerca de 500 mortos lá nesse país, lá em Moçambique. Uma equipe da Força Nacional de 20 homens, com mais 20 homens do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, viajaram nessa missão e estão lá trabalhando, né, auxiliando o país lá de Moçambique
nesse desastre que aconteceu lá. Foi um ciclone que inundou diversas áreas lá e ocorreram muitas mortes lá. Então tem uma equipe dos bombeiros da Força Nacional trabalhando nesse resgate lá em Moçambique. É um grande marco, né? Concorrência internacional, o Corpo de Bombeiros dentro da Força Nacional, mostrando mais uma das atividades que essa equipe, né, de guerreiros da Força Nacional trabalha em prol do Brasil e de quem a gente puder ajudar.